Boa noite, queridos irmãos. Mais uma quarta-feira. Vocês sabem que quarta-feira nós fazemos nossos pedidos de orações especiais, né? Já vão pensando nos pedidos que vocês irão fazer também. Mas antes nós queremos cumprimentá-los para que Deus possa abençoá-los ricamente e que o Senhor possa estar ao lado de todos vocês em todos os momentos também. Muito obrigado porque você está aí. Muito obrigado por nos dar a permissão de estarmos nesse momento falando da palavra de Deus. Vamos então rapidamente aos anúncios, porque o tempo urge. Muito bem, redes sociais, nós queremos passar as mídias sociais para vocês. Quais são elas? Vocês já sabem. O YouTube, o Instagram e também o Face, que agora estão todos ao vivo, né? Muito interessante, todos eles ao mesmo tempo. E também gostaria de dizer que o endereço é o mesmo, tá? O endereço é o mesmo. IASD Ipiranga Ribeirão. Não esqueça de curtir, esse dedo aí faz a diferença na pregação do Evangelho, hein? Tá ok? E também queremos falar da página do Pastor Valdir, PR Valdir Carlos. Dá um pulinho lá, curte lá também, se for possível, tá? Estudos bíblicos via WhatsApp 011 991 61 3686, 011 991 61 3686, tá? 991 61 3686, ok? Nenhuma dúvida, que Deus abençoe vocês também. Vamos também continuar alguns anúncios importantes. Sexta-feira, agora às 18 horas, o pôr do sol, o tradicional pôr do sol com a APO. Não esqueça também que no sábado, às 9 horas, nós temos a nossa Escola Sabatina Online, que estará sendo feita às 9 horas da manhã, com o professor Alan e o Denilson. A equipe estará lá falando, o professor Alan, pastor também. Ele é professor lá no Colégio Adventista. Como tem essa série, vocês já sabem, né? Os professores, a participação do colégio está sendo bem efetiva. Uma ideia muito legal aí do pessoal da Escola Sabatina Online. Então, qual é o tema? Os olhos do Senhor. Não esqueça, tá? Também no sábado, culto de adoração com o pastor Valdir Carlos, né? Às 10 horas e 30 minutos. O tema é santificação verdadeira, tá? Santificação verdadeira. E a classe bíblica online, que olha, essa classe bíblica tem feito um sucesso, assim como as nossas outras programações. Será às 16 horas, né? Com o Osimar e o Ronaldo Barra, tá? Vai ser importante. Tema para jovem, e eu gostei do tema. A nova realidade. Não perca, então, a classe bíblica online, que estará sendo dirigida pelo Ronaldo Barra e também o nosso querido Osimar. Não perca, hein? Divulgue, ok? E uma coisa importante que nós devemos estar em mente, que Deus possa nos abençoar em domingo, né? Não esqueça que domingo nós temos o nosso culto evangelístico, é exatamente os estudos das profecias de Daniel, às 20 horas, e o tema será um carneiro e um bode. Que tema estranho, né? É o estudo já número 9, lição número 9. É interessante demais, tá ok? Então, não esqueça que o tema da semana passada, de hoje de quarta-feira, nós estamos agora estudando às quartas-feiras, sobre Construindo um Lar Feliz. Estamos já num outro bloco, um bloco muito importante, que chama-se, como a gente pode colocar aqui, resolvendo todas as dificuldades, né? Resolvendo as dificuldades que nós passamos. Já passamos já outros 3 blocos, e o tema da semana passada, quando nada dá certo, né? Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. E nessa quarta, o tema é um coração fechado. Um coração fechado. E é importante, já nós vamos estudar também, tá? Queria dar um abraço a todos vocês, né? Um abraço para que Deus possa abençoá-los nesta quarta-feira e sejam ricamente, realmente ricamente abençoados, tá? Que Deus possa estar com vocês. Um abraço apertado para todos os meus ouvintes e que estão aí nas mídias sociais. Que Deus os abençoe também. Vamos então para o nosso vídeo de receita, tá? Assim, antes, desculpe, cometi um erro aqui nesse momento, tá? Nós vamos agora para a oração para que Deus abençoe o nosso culto. E depois sim, o vídeo que eu falar sobre uma receita muito legal, ok? Curve sua fronte, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Não esqueça que vamos ter um momento ali para você fazer o seu pedido. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial nesta noite, e que o Senhor nos abençoe nesta quarta-feira, para que tudo aquilo que pedimos ao Senhor seja feito segundo a tua santa e boa vontade. Nesse momento, então, antes de continuarmos nossos pedidos, gostaríamos que cada pessoa, cada irmão, Senhor Deus, vai estar fazendo o seu pedido pessoal, e nós vamos deixar agora alguns segundos, Senhor,
para que o Senhor os ouça. Alguns deles ainda estão continuando fazendo seus pedidos, meu Senhor, mas que o Senhor possa abençoá-los e dar a eles essa resposta. E por favor, meu grandioso Deus, esteja também com todos aqueles nomes que estão ali na caixinha de oração. Que o Senhor os abençoe ricamente, essas famílias. E por favor, Deus, receba os nossos agradecimentos, nossos pedidos nesse culto especial de oração na quarta-feira. Obrigado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora sim, né, gente? Tinha esquecido, agora é o vídeo de saúde, uma receitinha muito interessante. Roda a vinheta aí, meu querido Denilson. Olá! A nossa receita de hoje, além de ser nutritiva, saborosa e econômica, pode te ajudar naqueles momentos em que aparece uma visita e você não sabe o que oferecer. Bora para a nossa receita de hoje, abobrinha em confete. Vamos precisar de abobrinha. Eu estou usando uma abobrinha italiana, dá para usar a caipira também. 2 abobrinhas cortadas em rodelas, não muito finas, ok? Vamos precisar também de sal, alho, em pedaços não muito pequenos, nem muito grandes, folhinhas de manjericão, da minha horta, um vidro. Essa quantidade de abobrinhas normalmente dá um vidro desses aqui, é o vidro de palmito. Vamos precisar de azeite e uma forma untada. Polvilho de sal e leve ao forno. Forno 180 graus por aproximadamente 10 a 15 minutos, até que fique um pouquinho murcha. Depois de dar uma leve murchada nas abobrinhas, nós vamos agora arrumá-las no vidro. Vidro limpinho. Coloque algumas abobrinhas e depois os temperos. Vai ser o alho, um pouquinho de alho, umas folhinhas de manjericão e aí você coloca mais abobrinha. E vai fazendo assim até encher o vidro. Dê uma leve pressionada para elas se ajeitarem aí. E vai alternando abobrinhas e temperos. Depois de arrumar no vidro, cubra de azeite. É muito importante que esteja bem coberto de azeite. Não é desperdício, porque você pode usar esse azeite depois em outras coisas. Tampe, guarde na geladeira. E deixa curtindo aí pelo menos uns 2 dias, se você resistir a essa delícia. Desfrute, saúde e sabor. Grande abraço! Muito bem, que vídeo interessante que nós fizemos ali, gente, que a Júlia fez, né? Esses vídeos de receita nos ajudam bastante. Pratique isso, tente fazer na sua casa. Compre os ingredientes e você vai ver quanta saúde Deus dará para você. Muito bem! O tema da semana passada, como eu já falei para vocês, né, no início, quando nada dá certo. Já falei, vocês viram que o tema é muito interessante e fala de muitos problemas que alguns casais passam, tá? Então, vocês aprenderam lá na última semana. Hoje eu quero falar para vocês um coração fechado, uma certa continuidade do tema da última quarta-feira, exatamente estávamos falando sobre quando nada dá certo, tá? Então vamos falar um pouquinho do coração fechado, porque quando nada dá certo, algumas mágoas, alguns traumas, eles ficam, tá? E eu queria analisar um pouquinho isso e contando uma pequena história, assim, uma alegoria, né? 2 meninos, olha que interessante, 2 meninos brincavam de luta. Você sabe que quando se brinca de luta nunca fica muito bom, né? Nunca fica muito bom. Eles brincavam de luta livre. Tá? Você sabe como é que é o menino, né? Eu já fiz isso quando era moleque também. Um tinha mais ou menos 15 anos, tá? E o outro
aproximadamente 8 anos, então quase o dobro, então era mais forte, né? A certa altura dessa lutinha deles, né? A certa altura, o mais novo não gostou do que aconteceu, né? Não gostou. E retribuiu, desferindo golpes violentos, golpes sérios para ferir o amigo mais velho. Ele queria machucar mesmo. Então ele deu para valer, né? Ele deu para valer. Como tinha a vantagem de ser maior, né? O menino de 15 anos segurou o pequeno pelos braços, né? Mas isso não impediu ele de continuar esperneando lá e golpeando com os pés lá por baixo. Não impediu. Tá? Não impediu. O menino maior só soltou o pequeno quando começou a receber cuspidas no rosto. Só soltou quando o menino pequeno começou a cuspir no rosto dele, xingando, chorando. O pequeno ainda jogou pedras, latas, por cima do outro, do maior, antes de fugir para casa, muito chateado e muito bravo. Mas que historinha meio bobinha, né, pastor? Não é, não. Nós vamos fazer uma aplicação aqui. Talvez muitos casais, queridos e amados irmãos, eles gostariam de poder fazer o mesmo. Eles gostariam de fazer o mesmo. Eu estive a semana passada atendendo um casal que eu percebi isso. Eles gostariam de estar fazendo o mesmo. E gostariam de xingar o cônjuge. E às vezes até xingam, né? Com as piores palavras do mundo. Tem coisa que acontece. Tem casais que infelizmente fazem isso, né? Outra coisa negativa, ou falar de coisas pejorativas do cônjuge, né? Ser duro, tá? Para mostrar o que sentem. Está chateado, está bronqueado, está magoado, então ele agride o outro. Irmãos, isso é a pior coisa que pode acontecer para mim e para vocês em casa ou no lar de vocês. Mas ninguém precisa fazer assim. Nós não precisamos fazer assim, tá? Pelo menos não deveríamos fazer assim, porque alguns, infelizmente, o fazem. Em vez disso, os casais fazem outra coisa. Como não podem fazer isso, agredir, xingar, tal, porque são cristãos, né? Guardam a raiva. E guardam os sentimentos ruins. E aí a coisa começa a complicar. Sentimentos negativos no coração, como se fosse desaparecer sozinho mais tarde. Lê do engano, querido. Ou dizem, né? Bem, da próxima vez eu pagarei com a mesma moeda. Sentimento negativo. Tá? O coração está fechando. O coração está fechado. O coração está querendo ficar uma pedra. Entretanto, queridos irmãos e amigos, há um engano em tudo isso. Por que um engano em tudo isso? Porque a raiva, ela não passa sozinha. Ela não se alivia com você mesmo. O sentimento confuso não deixa um vazio imenso. Na verdade, ele é tão forte, tão confuso, que ele deixa um vazio enorme dentro do meu coração. Ele separa a mim da minha esposa, ou então você do seu esposo, ou você da sua esposa, ou você dos seus filhos. Há um antídoto para isso. Nós vamos falar durante a noite aqui, durante a nossa preleção. A raiva ela não está preocupada em saber quem será ferido. Vocês sabiam disso? A raiva ela vai em frente, ela segue em frente. Ela vai fazendo a desgraça, vai transmitindo as tristezas e as dificuldades. O rosto desfigura-se, o brilho dos olhos se vai, e ela começa a prejudicar imensamente o cônjuge e a você mesmo. Na verdade, essa desfiguração que aparece no nosso rosto, quando ficamos com raiva, com ódio, com mágoa, ele faz um trabalho destruidor. Porque as pessoas leem no nosso olhar se estamos com raiva, com mágoa e tristeza. E o cônjuge vai ver isso, vai sentir isso. A única verdade que aparece, que eu quero deixar claro, é a consequência negativa dessas raivas, dessas mágoas, desses sentimentos ruins.
o pedaço do coração que foi afetado pela raiva não terá condições de amar. O que é um infarto do miocárdio? Uma parte do coração necrosa. Não dá mais solução. Graças a Deus que essa necrose, esse infarto do ódio, esse infarto da raiva, ela pode ser recuperada. No infarto verdadeiro, não. Necrosou aquela parte, morreu do coração. Por isso que a pessoa vai ter menos tempo de vida. O coração vai durar menos. No caso aqui, eu quero deixar uma bênção para vocês. Há condições de resolver. Graças ao bom Deus. E uma coisa importante, só que aquele pedaço, se continuar com a raiva, com o ódio ou com a mágoa, ele não vai amar. Ele não vai conseguir fazer isso. Quando a raiva, querido casal, toma conta do coração, é como adrenalina correndo solta pelas veias, envenenando todas as artérias que seguem para o coração, e isso é científico. Isso é uma coisa que acontece fisicamente em nosso ser. A raiva, a inveja. Por isso que a Bíblia diz assim que, no caso da inveja, da raiva, isso seca os ossos. Na verdade, ela aborda um assunto, mas dá para aplicarmos aqui em outros, né? E outra coisa importante, meus queridos irmãos, ao ele envenenar, correndo ali para o nosso coração, que vai em direção ao nosso coração, ela contamina cada célula do seu corpo. Impressionante. Vai fazendo uma desgraça, uma devassa. Não somente social, no seu lar, mas também fisicamente, causando várias doenças. O que são os traumas? Você já conversou com pessoas que tiveram traumas? Vocês já perceberam as doenças? Quais são os tipos de doenças que pegam as pessoas que têm traumas? São doenças autoimunes. São doenças difíceis de curar. Elas estão relacionadas com sentimentos. Mas Deus pode fazer a cura. Deus pode salvar a cada um de nós. A pessoa, irmãos queridos, ela fica cega, surda e muda. No sentido agora, não fisicamente falando. Ela fica surda, cega e muda. Não vê mais nada. Só vê o ódio e quer falar as coisas. Em outras palavras, ela perde totalmente o equilíbrio emocional por causa da raiva, do ódio e dos traumas. É sério isso. Isso acontece na sua casa. Quando você está em encrenca ali com a sua esposa, com o seu esposo ou com seus filhos. Eu estou falando porque isso aconteceu já comigo também. Tá? Quando os sentimentos negativos contra alguém, eles são alimentados, meu Pai do céu, vocês não sabem o mal que isto faz. O cérebro, sabe o que acontece com o nosso cérebro quando você mantém os sentimentos negativos? Você alimenta isso? Você recebe, o seu cérebro recebe essa mensagem, fica em alerta. Ele fica pronto para bater. Lembra da história dos meninos? O menino não gostou, ficou com raiva, começou a bater, começou a chutar, começou a cuspir. E depois começou a tirar pedras e lata. E ainda foi bravo xingando. É um negócio muito sério isso. Quando então o cérebro recebe, ele fica alerta, esse sentimento negativo, né, logicamente. E quando há uma briga com o cônjuge, ou com os filhos, ou com alguma outra pessoa da igreja ou do trabalho, né? O cérebro que já estava em alerta, ele libera substâncias químicas nocivas que irão desequilibrar totalmente as funções corporais, como se você estivesse sendo atacado por algum inimigo. Você reage violentamente. O que acontece? Isso já aconteceu comigo, quero contar essa experiência. Eu era pastor na igreja de São Bernardo do Campo, eu estava fazendo curso de inglês. Então, de manhã, né? O que aconteceu? Eu ia de manhãzinho, então eu estava falando ao telefone, atendendo os irmãos, né?
e eu estava caminhando ali nas ruas, indo em direção à minha escola, a pé. Quando eu estava falando, chegou um moço e falou assim, ele estava com a arma escondida, debaixo da roupa. E ele era a arma verdadeira, só que eu não sabia. Mas olha a reação, irmãos. Olha como é violento. Ele chegou e olha o que ele falou. Falou assim para mim, entrega o celular, cala a boca, que senão atiro em você. Mas o menino era pequeno, eu fui rápido. O rapaz era pequeno, eu falei, não, esse cara não vai levar meu telefone, não. Irmãos, a adrenalina veio, olha o alerta, veio ali, eu só dei irmãos, o empurrão foi tão forte que o menino virou cambalhota. E ele virou cambalhota com a arma na mão, podia ter disparado, matado ele, virou, e eu ia para cima. Perdi, cego, surdo, mudo. Fui para cima. Quando eu fui para cima, ele caído no chão, ele apontou a arma. Ele podia ter atirado, irmãos. Ele podia ter me matado. Ele apontou a arma e falou um palavrão, e falou assim que eu era um velho folgado, e eu disse assim, moço, me perdoe. Foi uma reação. Por favor, me perdoe. Me dê sua mão. E ele deu a mão. Uma arma na mão, ele me deu. Ele me deu a mão, eu puxei. Ele continuou ficando muito bravo. Aí eu falei, moço, o que você quer? Quer o telefone? Tá aqui. Ah, eu quero a sua bolsa. Não, a bolsa só tem, tá aqui. Só tem coisas de material que eu vou estudar inglês, mas tenho 10 reais. Quer? Quero. Dei os 10 reais. Aí ele falou, velho, folgado, falou isso pra mim. Vira, não olha para trás e vai embora, porque você viu que a arma, eu podia ter te matado. Moço, fique em paz. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu poderia ter perdido a vida. Percebeu a reação do cérebro alerta? Eu bati no peito do rapaz, ele estava com a arma escondida. Eu nem pensei 2 vezes. A substância veio tão forte, química, no meu cérebro, que me deu força. Me deu força. Eu fiquei desequilibrado nas funções corporais, como se estivesse sendo atacado, como fui atacado pelo inimigo. Andar constantemente com raiva da pessoa que você vive com ela, impede a pessoa de ser sensível. E você perde o equilíbrio. E você perde a amabilidade para com os outros, porque você está armado. Pode observar quando você tem um inimigo. Não é aquele inimigo que vai te assaltar. Agora, aqueles inimigos que a gente, às vezes, infelizmente, arruma por aí. Ou na igreja, ou na casa, ou mesmo no trabalho. Você sempre fica um pé atrás. O cara vem conversar com você, você já está pronto. Aí é que é o perigo. Aí é que você fala besteira. É aí que você faz besteira. É aí que você perde o emprego. É aí que você perde a sua noção de equilíbrio. O cérebro fica atento ao inimigo. Mas a sua esposa não é o seu inimigo, a sua inimiga. E o seu esposo não é o seu inimigo. Os seus filhos não são. Os irmãos da igreja não são. O pastor também não é. Mas nós achamos que às vezes é. E outra coisa interessante que a raiva faz. Mata qualquer interesse que se tenha de estudar a palavra de Deus. E o seu lar vai ficando cada vez mais afundado, porque o coração está fechado. E um coração fechado, o coração fechado ou do esposo ou da esposa ou dos filhos, já causa o transtorno. Já causa transtorno e você nem estudar a palavra mais. Toda vez que eu vou conversar com um casal que está com atrito, eles falam, eu não estou nem mais estudando a palavra de Deus, pastor. Exatamente isso que eu quero dizer. O único antídoto para a raiva, chama-se perdão. Lembram da série dos 3 sermões, das 3 lives que eu fiz sobre o perdão? Eu ainda tenho mais 8 sermões sobre o perdão. Porque o perdão é algo maravilhoso, mas ele é um pouco complexo também. O único antídoto, como eu falei, que eu prometi a vocês que daria o antídoto para a raiva, o ódio, a mágoa, é perdoar. Não tem outro jeito. É impossível amar sem perdoar. Não há como. Se você não perdoar totalmente essa pessoa, você não vai amá-la. Ou sua esposa, ou seu esposo. E quando acontece o perdão, o ofendido e o ofensor são desamarrados, desarmados. E acontece no cérebro o seguinte, paz. Espera aí, não é mais meu inimigo, não precisa ficar preocupado.
vocês se sentem livres. Uma maguinha que toda noite aqui fica um pouquinho abafada. Então, voltando, por isso que Jesus disse, ao perdoarmos, seremos também perdoados. Isso está em Lucas, capítulo 23, verso 34, que vai ser projetado para você e eu vou ler já já para você também. Lucas 23, verso 34. Olha que verso interessante que Jesus nos colocou. Olha lá, beleza. Tá aí já, hein? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por que Jesus falou perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Lembra do anterior que eu já falei? A pessoa perde o senso, ela não sabe o que está fazendo praticamente, ela vai, que nem eu agredi o ladrão, perdi o senso. Por isso que Jesus, porque eles não sabem o que fazem, mas quando há o perdão, vem o raciocínio. Vem o raciocínio. Aí você começa a entender, por isso que Jesus usa aqui, tá? E essa questão do perdão, né? Quando Jesus diz assim, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele está também querendo dizer o seguinte, desarme. Não é necessário fazer assim, não precisa ser assim. O que Jesus diz aqui não é uma opção, mas um mandamento. Por incrível que pareça. Porque a base da salvação do ser humano é o perdão. Não há alternativas diferentes. Para se alcançar um excelente relacionamento de salvação, um excelente relacionamento entre marido e mulher, um excelente relacionamento entre pai e filho, um excelente relacionamento entre pastor e ovelha, um excelente relacionamento entre ovelha e ovelha, entre patrão e empregado, entre empregado e patrão, perdão. Paciência. É necessário perdoar o quanto antes. Se você deseja uma vida de paz. Eu falei sobre isso, né? A paz que me dá. Mas dei uma perguntinha, né? Mas antes da perguntinha, eu quero ler mais um texto da palavra de Deus. Olha lá, Mateus 6, versos 14 e 15. Mateus 6, versos 14 e 15. Eu vou procurar aqui também na minha Bíblia. Então vocês aguardem que já vai ser projetado aí enquanto eu procuro também. Mateus 6, 14 e 15. Olha lá. Vamos ver a complexidade do perdão. Primeiro vamos ler o verso 14. Olha lá que interessante. Já está aí projetado para você. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas é uma condição? É, e é um mandamento. Por que uma condição? Não é que Deus vai... É porque você precisa perdoar o outro para ser perdoado. E olha só o verso que vem agora. O verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará das vossas ofensas. O que Deus está querendo dizer aí é uma coisa muito importante, gente. O que ele está querendo dizer aí é o seguinte, que o seu perdão para o ser humano, ele vai ser de acordo com o perdão de Deus. Por quê? Porque se você se livra, quando você não perdoa, sabe o que vai acontecer com você? Quando você não perdoa, você não consegue receber o perdão de Deus. Não é porque é uma imposição que Deus está falando, é uma consequência. Olha que interessante, você nunca pensou nisso, né? É uma consequência. Se eu não perdoo, trava o perdão de Deus, porque você não recebe o perdão de Deus. Você está com ódio da pessoa, você nem consegue ver o perdão de Deus. Impressionante, não, gente? Impressionante. Mas tem uma pergunta que é muito importante para nós, para esse Construindo Lar Feliz, para que esse coração fechado se abra. Quem deve dar o primeiro passo? O ofensor ou o ofendido? Aí entra uma coisa chamada orgulho. E é outra coisa terrível, gente. Muito feio. Você pode ter todas as razões do mundo para estar ofendido com alguém ou com raiva de alguém. Você pode
estabelecer todas as justificativas. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem clara. Ela diz: perdoa. A Bíblia não vai dizer quem está certo ou errado. Legal, né? Concernente ao perdão não fala. Quem está errado, vai lá e peça perdão. Ou então fala, quem foi ofendido, vai lá e peça. A Bíblia não diz isso. Ela diz o seguinte: perdoe. Ela dá uma ordem. Ela é imperativa. Ela é bem clara. Ela não está preocupada com o que está certo e errado. A primeira coisa, irmãos, que eu converso com um casal é isso. Eu não estou aqui para julgar vocês e não estou aqui para dizer quem está mais errado. Se você, esposo, se você, esposa. A primeira coisa que eu converso no aconselhamento, quem já precisou de aconselhamento, eu falo isso. Nós não estamos aqui para saber quem está mais certo ou mais errado. Não é o meu trabalho. Agora vamos trabalhar realmente o que está acontecendo e trabalhar com o perdão. Quando o Salvador estava dependurado na cruz, ele tinha todos os motivos, gente, do mundo para destruir aquelas pessoas. Ele não fez nada de mal. Ele estava crucificado, dependurado numa cruz. Ele tinha todos os motivos para detonar aquele povo, destruir aquela turma toda que estava lá matando ele, ainda fazendo pouco dele. Eles não tinham nenhum pingo de amor por ele ali, nenhum sentimento naquele momento, irmão. Eles até davam risada de Jesus na cruz, olhavam para o alto na cruz. Desce daí. Gente, frieza, a raiva, o ódio, a mágoa, ela é fria, ela é dura, ela pesa, ela não vê consequências. Então, irmãos, quando o Salvador estava lá, nesse momento, ele tinha todos os motivos, as consequências eram muito negativas para Jesus. Jesus tinha um sentimento de muita tristeza, não mágoa, isso ele não tinha. E esses sentimentos eram tão fortes, pessoal, as consequências negativas da cruz ali, para que ele chegasse à morte, como chegou. Ele morreu ali. Você já parou para avaliar isso? Para pensar na ofensa que você teve do seu cônjuge, do seu filho. Esse problema que você está passando na sua casa. Você teria motivos, realmente, mas não parece uma morte? Não é um suplício? Vocês que estão em crise, queridos, perdoe. Jesus tinha todo motivo para atacar, você também tem. Mas faça como Jesus, e naquele momento crucial, é no momento crucial, gente. Quando aos pés da cruz os soldados repartiam lá as vestes e diziam toda sorte de palavras indesejáveis. Jesus disse apenas a frase que já foi lida para vocês. São Lucas 23, verso 34. Vai ser projetado de novo para você, porque é muito importante. Vai ser projetado de novo. Pai, perdoa. Está aí, ó. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus conseguiu falar isso. A pessoa que decide dar o primeiro passo em tentar um acerto pode ser o ofensor ou o ofendido, tá? Ou fazer um pedido de perdão, não é necessariamente aquela que está certa ou errada, ou está mais certa ou mais errada, mas sim aquela que é cristã. Pastor José Maria Barbosa disse algo assim que me impressionou o coração. Eu já falo muito dele porque ele foi um pastor que marcou muito minha vida. Ele foi um departamental de jovens da divisão sul-americana, o melhor que eu já vi na minha vida. Pastor José Maria Barbosa. Ele dizia o seguinte: mais cristão é aquele que sabe que está certo, mas vai lá e pede perdão. Ele falava essa frase e eu concordo com ele. Apenas aquele que perdoa é capaz de compreender completamente o sacrifício que Jesus fez por ele, consegue abrir o coração que está fechado. O ódio, a raiva, a mágoa fecha o coração, fecha relacionamentos, fecha comunicação, fecha diálogo, causa separação. Irmãos, eu queria dizer para vocês que
A gente só vai compreender o perdão de Deus na cruz quando a gente amar a pessoa verdadeiramente e pedir perdão para ela. A palavra de Deus insiste pelo perdão completo e sem reservas. Insiste no coração. Além disso, uma grande paz envolverá a sua vida familiar e profissional. E veja mais um texto da palavra de Deus, antes de eu ler mais uma coisa para vocês. Olha que interessante, Isaías 26, verso 3. Enquanto ele vai se projetar para nós, Denilson, vamos tomar uma aguinha, porque a noite aqui não tá fácil. Né? Não tá fácil. Olha o que diz, irmãos, Isaías 26, já está projetado aí. 26, verso 3. Tu guardarás em paz aquele cujo coração confia em ti. Quando você perdoa, você está confiando em quem? Não em você e nem a pessoa que errou. Você confia em Deus. É o que o texto está falando. Olha que lindo. O único antídoto, então, para a raiva é o perdão. E não tem jeito. É assim mesmo. Muito bem. Vai continuar com esse coração fechado? Vamos conversar aí com o nosso cônjuge? Vamos conversar aí com o nosso filho que nos ofendeu, ou o cônjuge que nos ofendeu? Vamos colocar o sentimento de Jesus no coração? Então eu vou dar 3 perguntinhas para vocês. 3 perguntinhas para reflexão e vocês vão entender. O que Jesus quis dizer em São Mateus 6, 14 e 15? Foi projetado, hein? Nós fizemos aqui durante a nossa preleçãozinha aqui. O que Jesus queria dizer em São Mateus 6, 14 e 15? Quando ele falou do perdão, tá? Aos homens. O que ele quis dizer? Segunda perguntinha. Por que perdoar alguém está relacionado com salvação? Eu falei também, hein? Segunda perguntinha, então. Por que perdoar alguém está relacionado com a salvação? Terceira perguntinha. Por que Deus deseja que cultivemos um caráter capaz de amar as pessoas e aceitá-las? Repetir essa pergunta que ela é um pouquinho mais complexa. Por que Deus deseja que cultivemos um caráter capaz de amar as pessoas e aceitá-las? Repetindo as perguntas. Primeira, o que Jesus queria dizer em São Mateus 6, 14 e 15? Segunda perguntinha. Por que perdoar alguém está relacionado com salvação? Essa é muito importante. E terceiro, porque Deus deseja que cultivemos um caráter capaz de amar as pessoas e aceitá-las. Plano de ação para você, que está com um problema com o coraçãozão fechado aí. Olha que interessante. Entre no seu quarto, esse é o plano de ação, você tem que fazer isso. Pegue um pedaço de papel e escreva nele o nome da pessoa com a qual você possui alguma diferença. Ajoelhe-se e peça perdão a Deus também, mencionando o nome daquela pessoa. Em seguida, vá ao encontro dela e peça perdão. Vou repetir o plano de ação. Entre no seu quarto, pegue um pedaço de papel, escreva o nome da pessoa que você tem as suas diferenças, ou alguma diferença. Ajoelhe-se e peça perdão por você, tá? E em seguida, olha só, mencionando o nome da pessoa também, tá? Daquela pessoa. Em seguida, vá ao encontro dela e peça perdão. Esse é o plano de ação que eu quero dar para vocês. E não esqueçam, hein? Apenas aquele que perdoa é capaz de compreender completamente o sacrifício de Jesus, que Jesus fez na cruz. Pessoal, eu acho que eu espero ajudar vocês bastante aí no nosso esquema de trabalhos aqui. Tá? Não esqueça disso e que Deus possa abençoá-los ricamente também, tá? Não esqueça também. Muito bem, para você que chegou agora também na nossa live, né? Ou para você que vai assistir depois, um abraço também para você nessa noite. Um abraço de Jesus a todos vocês que chegaram depois, tá? E que Deus possa abençoá-los ricamente. Muito bem. Próximo tema, próxima quarta-feira, andando na contramão. Tema fantástico, gente. Na próxima quarta-feira, hein? Não vá perder. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar? Vamos lá, então? Nosso grandioso Deus, estudamos hoje que um coração fechado do cônjuge ou de alguns amigos ou de patrão e funcionário, isso prejudica muito a gente. Em nosso lar nós temos motivos às vezes para ter alguma raiva ou algum ódio, algum sentimento ruim.
Até achamos que temos motivo, mas o amor, ele limpa esse motivo. Nos ajude, Senhor, para que esse cônjuge que está aí com problemas com seu outro companheiro ou companheira, dê forças a eles e que haja o perdão. Obrigado, Jesus, por estar nessa noite. Em nome de Cristo. Amém. Não esqueça, né, queridos? Olha lá, hein? A voz ela é nossa, mas a palavra é de Deus. Boa noite a todos vocês. Até a próxima!